Olá, boa noite, tudo bem? Vamos chegando, pessoal. A casa é de vocês. Estamos aqui no canal oficial da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Eu sou Rômulo Nolasco de Brito, estou como presidente da associação. Prazer tê-los aqui. Hoje a nossa live número 13, live oficial aí do nosso canal. Estamos aí nos primeiros segundos, primeiros momentos da live e é um prazer aí a presença de vocês, né? O pessoal está entrando, estamos chegando e vamos providenciando aí o início da nossa live de hoje, né? Pessoal todo aí, muito legal, os conhecidos aí de várias regiões do Brasil. Prazer estar revendo, né, e estabelecendo contato com vocês aí. Professora, a doutora Rita já está também presente, muito bem. Então, pessoal, para a gente otimizar bem o tempo, aproveitar nessa oportunidade que nós temos hoje, dessas duas convidadas, que logo mais a gente já vai estar chamando aqui para conversar conosco, para fazer as apresentações, para elas trazerem bastante informação para a gente hoje. Somos, então, uma associação brasileira, a ABFA, Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. A gente representa a especialidade de fisioterapia aquática aqui no Brasil. É uma associação conveniada junto ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO. Ela tem parcerias também com outras associações, como a AFB, a SBF, duas grandes associações e sociedades aqui no Brasil. E a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, a BFA, também, né, ocupa uma das cadeiras no comitê executivo do subgrupo de fisioterapia aquática da WCPT, né? Então é um prazer a gente poder estar retornando aqui essa semana, né, agradecendo aí a confiança dos colegas na condução dos nossos trabalhos. E como a gente gosta também de ressaltar, além do boa noite para vocês, que é sempre muito gracioso para nós, eu gostaria de também dar o boa noite para o nosso vice-presidente, o Dr. Rogério Antunes, lá do estado do Pernambuco. Gostaria também de estender os cumprimentos para o nosso diretor-secretário, Dr. Wellington, da mesma forma aqui para a doutora Rita, nossa tesoureira aqui de Santa Catarina. Fazer também os nossos cumprimentos para o Dr. João Douglas Gil, que é o nosso conselheiro, da mesma forma para a doutora Soraya, para a doutora Giovana, as duas representantes de Minas, aí fazendo parte do nosso Conselho Fiscal. Também cumprimentar o nosso querido Arthur Magnavita, né, que está lá em Salvador, Bahia, também nosso conselheiro, e compondo aí a diretoria, também dessa mesma forma, e fazendo um trabalho de assessoria, de colaboração com a gente, o professor Maurício, também lá de São Paulo, o doutor Ábido, do estado do Paraná, também contribui bastante com o nosso dia a dia, né? E naturalmente a doutora Raíssa, aqui do estado de Santa Catarina, também contribui com atividade de comunicação e secretaria. E deixei por último, né, para cumprimentar o nosso conselheiro também, o Fernando Calisto, lá no Distrito Federal, porque cumprimentando o Fernando Calisto, eu fico mais ou menos nessa região do mapa do Brasil para poder chamar a doutora Rosana, né, a doutora Rosana Alves, para começar esse bate-papo legal aí da nossa noite de hoje, né? Então vamos lá fazer contato com a doutora Rosana, para que ela possa estar aqui conosco, né, já nessa noite. A doutora Rosana só tem que confirmar para mim se ela está como o link dela aqui, se ela está conectadinha, ou se está pela clínica. Será que está pela clínica? Vamos verificar aqui. Será que é pela clínica? Ah, muito bem. Então já está aqui, já está resolvido. Está aqui, Rosana. Muito bem, estava te procurando, mas estava pelo nome da clínica. Boa noite, seja Sim, boa bem-vinda. noite. Obrigada, Tudo bem? professor.
Tudo Obrigada, jóia? tudo bem, É um tudo bem. prazer tê-lo aqui junto com a gente, representando essa grande região do Brasil, o estado de Goiás também, né? Faz parte aí da proximidade também da atuação do nosso conselheiro, Fernando Calixto, né? Que faz parte do grupo. Aí a gente não poderia deixar de conversar também com vocês nesse canal da nossa associação. Rosana, vamos começar, vamos bater um papo aí, vamos contar um pouquinho da tua atividade, aquilo que é importante para os nossos... Temos alunos aqui, a gente sempre gosta de ressaltar, né? Os alunos se interessam, temos profissionais que trabalham com fisioterapia aquática há muito tempo, temos aqui no grupo professores, temos, né, proprietários de clínica, então o grupo que se faz presente sempre na lives aí são de várias atividades, mas todas elas de interesse muito comum ao que a gente está aqui hoje, dessa querida especialidade, né? Rosana, como que começou a história? Como que a Rosana começou essa formação dela aí para hoje estar à frente de uma grande clínica e fazer várias atividades aí na nossa especialidade? Boa noite. Boa noite, presidente, professor Rômulo. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos que estão aqui. Estou muito feliz, muito honrada de estar podendo ter um pouquinho mais essa oportunidade de estar falando mais próximo de você, né? E de todo mundo aqui da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, que é minha paixão. Então, eu falo que, na verdade, eu não escolhi a especialidade de fisioterapia aquática. A fisioterapia aquática me escolheu, porque eu, eu me formei após mais ou menos aproximadamente uns 20 dias, me formei em Cuiabá, eu resolvi começar minha carreira em Goiânia. Não conhecia ninguém, tive a oportunidade de fazer um estágio com uma fisioterapeuta que me acolheu aqui em Goiânia, inclusive é minha referência como profissional, empreendedora e como pessoa também, né? E me ajudou muito, tenho uma eterna gratidão por ela. Porém, era em UTI, adulto, e eu não tinha uma tanta afinidade, inclusive na faculdade, uma das disciplinas que eu menos gostei, assim, foi uma das especialidades que eu respeito muito, mas que eu menos gostava era respiratória. Falei, mas vamos lá, é uma oportunidade única, já sabia que ela tinha uma carreira, uma referência aqui, e bola para frente. Recém-formado tem que agarrar as oportunidades. E eu falo que a gente tem que agarrar mesmo as oportunidades. Fiquei com ela um mês na UTI adulto de um hospital aqui em Goiânia. E ela administrava uma clínica também de fisioterapia e surgiu a oportunidade. Eu já tinha falado para ela que eu preferiria clínica, ela quando surgir, então a gente pode ver essa possibilidade. Surgiu. E na fisioterapia aquática. Ó, então acho que travou um pouquinho ali, né, Rosana? Por Mas a gente quê? pode, a gente deu uma travadinha, mas a gente vai dar sequência e eu vou interagir com esse teu raciocínio, né? Enquanto eu acho que a conexão Travou um restabelece. pouquinho. Né, Rosa? Falhou um pouquinho? Tá nos ouvindo agora? Isso, falhou, travou um Sim. pouquinho. Mas só para fazer o gancho com, né, com o que estás falando agora. Tu tens formação, então, tu te formou em 2001, fez essa formação lá em Cuiabá, e depois aparece também, me parece, na sequência desse teu trabalho, o mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás, a pós-graduação em Sim, Fisioterapia Aquática e a formação nos métodos, né? Então, sim. a tua formação acadêmica, ela veio antes dessa formação que tu, com certeza tu vai comentar dos métodos. Como que se deu esse juntar aí, né, de fazer a formação lá do mestrado, mas agora entrando, né, nessa questão também da fisioterapia aquática? Então, e surgiu a vaga na fisioterapia aquática e eu tive que correr atrás de tudo, porque na minha faculdade eu tive a disciplina, eu tive, na verdade, eu não tive nem a disciplina, eu tive uma aula de fisioterapia aquática.
Porque quando eu me formei, a piscina estava ficando pronta. Então, a gente não teve a oportunidade de presenciar e ter a disciplina de fisioterapia aquática. E eu fui correr atrás, né, de cursos. E eu falo que, por que eu falo que a fisioterapia aquática me escolheu? Porque teve essa oportunidade, mas essa, né, eu agarrei e eu já gostava, sempre gostei muito de água. Na minha adolescência, pratiquei natação, quase cheguei ao ponto de começar a competir mesmo, mas desisti e sempre tive uma afinidade, tenho uma afinidade muito grande por água. E até então eu aceitei e fui atrás dos cursos, pós-graduação, formação e tudo. E me especializar mesmo, que eu falo que, graças a Deus, eu me encontrei muito rápido. Porque é a orientação assim que eu dou para os meus alunos, para colegas, minha equipe aqui em Goiânia, na Fisaquática, é que a gente precisa se encontrar. A gente precisa se encontrar e dedicar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente ama, e correr atrás e lutar mesmo pelos nossos sonhos. E o mestrado chegou quando? Logo, eu trabalhava em uma clínica aqui, na piscina. Sempre trabalhei, sempre essa época, até antes de iniciar o mestrado, só com piscina. E meu orientador foi meu paciente. E eu sempre gostei muito da clínica. E eu comentava com ele, eu gosto de atender, eu gosto, o que me motiva é o paciente chegar para mim e falar, eu melhorei, eu gosto de pegar, eu gosto de tocar, eu gosto dessa proximidade. Enfim, eu gosto do paciente. Me descobri mais ainda no mestrado, não desisti, pensei em desistir o mestrado. Meu mestrado foi bem longo, porque ele foi fase 1. Foi sobre fisioterapia aquática. Esse que talvez é a curiosidade. Talvez essa é a curiosidade que desperta agora aqui, né? O que tu desenvolveu lá no mestrado? Foi sobre um pós-operatório imediato de mastectomia e linfadenectomia. Então, eu peguei essas pacientes até o 7º dia, que era um fator de inclusão. Foi um desafio muito grande, porque meu estudo, como eu falei, foi fase 1, estudo de campo. Então, a gente avaliou a segurança. Na verdade, a minha dissertação, ela desenvolveu 3 trabalhos. Porém, assim, o que a gente publicou foi sobre a segurança da fisioterapia aquática em pacientes submetidas a mastectomia e linfadenectomia imediato. Então, na época, quando nós estávamos finalizando, a gente teve uma referência para estar citando. Foi um estudo longo, por quê? Porque a gente tinha que manter essa segurança com essa paciente em vários aspectos, né? Questão de pontos que elas mantinham a cicatriz, que seriam em 2 cirurgias, né? Tratamento de radioterapia, a gente não excluiu, inclusive o meu orientador, a esposa dele era radioterapeuta e ela quis, com o termo que eu vou usar, ele usa muito isso, sempre usou. Ele quis enfrentar essa oportunidade e esse estudo, né? E graças a Deus a gente não teve, o nosso N, assim, não foi tão alto, né? Devido ser também um estudo fase 1. Porém, a gente, graças a Deus, não teve nenhuma intercorrência, chegando ao ponto de ter que interromper o tratamento com elas, não. E eu fiquei, em média, de cada paciente, a média era 3 meses de atendimento na piscina. Então, eu avaliei também a amplitude de movimento, né, o ganho de amplitude de movimento, que foi o meu 2º estudo que a gente viu. E nós tivemos uma resposta positiva e a qualidade de vida. Qual que era a rotina nesse programa com
com as mulheres? Qual que era a rotina semanal delas? 3 vezes por semana e elas necessariamente tinham que fazer só a fisioterapia aquática. Quanto tempo de atendimento elas faziam? Média 3, Cada dia? Era 300? 50 minutos a uma hora de sessão, 3 vezes por semana. Joia. Algum método era mais abordado, Rosana? Tinha um perfil, o atendimento, ele era mais direcionado para mobilização, para relaxamento, para ganho de amplitude, força? Então, ótima pergunta. Outro desafio. Minha co-orientadora doutora, Fabiana Pavan, fisioterapeuta, foi sensacional. Ela quis abraçar a minha causa e meu sonho da gente estar criando um protocolo de atendimento exclusivo. Então, a gente montou esse protocolo de atendimento. A base dele consiste em hidrocinese-terapia, com mobilizações, enfim, né? Mas a gente montou um protocolo, inclusive no nosso artigo a gente se dispõe esse protocolo, caso alguém queira, estou à disposição. Inclusive nós conseguimos a publicação em uma revista internacional, então quero ir agora, né, em agosto, infelizmente, cheguei ao ponto de entrar em contato com a presidente do Congresso. Minha intenção é de apresentar no Congresso esse artigo, esse trabalho, né? E divulgar, né? Nós temos que divulgar isso aí, a importância, né? Porque é uma área assim que quando ele foi meu paciente, ele ficava assim, não tinha uma sessão que ele não falava, isso aqui vai ser tudo para minhas pacientes, e você tem que fazer, você tem que ser minha aluna, e até que ele me convenceu. Que legal, né, Rosana, o reconhecimento, né? Ou seja, ele teve talvez que experimentar um processo para talvez observar também o grande potencial, né, de recuperação e de melhora dessas mulheres, até porque tu tem dois desfechos ou dois objetivos principais que tu trabalhou, né, que é a mobilidade delas, a flexibilidade e o impacto na própria qualidade de vida delas. Acho que isso é fundamental, né? Fundamental nesse processo aí, né? Me diz uma coisa, e a formação no Bad Ragaz, no Haloik, no Watsu, surgiu a partir de onde tu te formou, onde que tu buscou esses cursos? Eu fiz 3 cursos já de Bad Ragaz e eu fiz a minha formação, a minha pós-graduação, né, que foi aqui em Goiânia, essa pós. Até por essa colega que eu cheguei, ela tem hoje ela tem uma faculdade de fisioterapia aqui em Goiânia e o CEAF se estende em vários lugares do Brasil, inclusive. E eu fiz nesse local. E na pós-graduação, a gente tinha a formação dos 3 métodos. Então, você saía com o título, né, de pós-graduada e já a formação dos 3 métodos, que foi o Bad Ragaz, o Haloik e o Watsu também. Joia. E tu contou da questão me parece que também tu fala, tem a formação complementar em acupuntura, né, e aquela pós-graduação que tu já comentou antes também, e como que tu utiliza essa formação também da visão do Pilates no processo da imersão, ali no processo do atendimento dos teus clientes, né? Como que tu faz esse teu raciocínio clínico trazendo essa formação complementar que tu tem do solo para o atendimento da água, por exemplo, né? Ah, legal. Então, eu tenho 2 formações, uma internacional e uma brasileira, que fiz com um colega, que sensacional também, de hidropilates. E eu me apaixonei pela técnica. Não que eu não goste das outras, eu sou uma profissional que eu gosto de sempre buscar conhecer mais e eu utilizar vários recursos na minha sessão. E eu não sou aquela profissional engessada, que eu vejo que tem alguns colegas que, não, eu vou fazer uma sessão toda pura só com essa técnica. Eu gosto de buscar outros recursos, eu vejo uma novidade aqui, eu quero fazer um curso, eu sou um pouco curiosa.
Fiz, me apaixonei e utilizo muito. Na verdade, é a técnica que eu mais utilizo nos meus atendimentos, é o hidropilates. E eu atendo no solo também, porque eu tive que buscar outras formações em questão de saúde. Não estava conseguindo, professor, manter minhas 12, 10 horas como eu mantinha antes. Tá certo que eu fui longe demais. Na literatura a gente tem, né, falando que o máximo 3, 4 horas, com aquela saidinha, volta. Eu não. Os intervalos, hidratação. Eu sou muito intensa. Eu gosto, eu entrava na piscina 7, 8 horas, saía 11h30 e entrava na piscina 2h30, 3 horas e saía 9. E não faço isso hoje, até hoje, porque eu vejo que a minha pele não sustenta. Tenho problemas de pele e respiratórios também. Desenvolvi sinusite, rinite, meu otorrino todo ano, geralmente em junho, Rosana, você já tá aqui de novo. É ouvido, enfim. Mas o tempo aqui em Goiânia prejudica também, né? Isso não é só a piscina. É um fator que eles explicam em questão de imunidade, enfim. E tem a ver também com, às vezes, com o excesso da exposição, né? Com E certeza. tudo mais. Acho que como em tudo, né? No solo também, a sobrecarga de trabalho, acho que o contexto em si talvez não é o problema, talvez é a forma que a gente utiliza o meio e assim por diante, né? Eu fiz errado. Rosana, o horário passa, o relógio voa aqui, né, durante a live. Há tempo ainda, antes de a gente conversar com a professora Rita, comenta um pouquinho para nós essa parte da gestão em fisioterapia aquática, o que tu gostaria de trazer aí para o público que nos ouve, o pessoal que está aqui, né? Mesmo que sejam, às vezes a gente tem os alunos, né? Tem os colegas, mas essa parte do empreendedorismo aí, o que tu traz aí de contribuição para nós, até porque é uma live de uma associação. Claro. E isso faz parte também, é uma das bandeiras da associação, né? Desenvolver essa parte do empreendedorismo, né? Do serviço de fisioterapia aquática, essa parte mais voltada à gestão, é um papel importante também da associação dentro do contexto da especialidade, né? O que tu gostaria de trazer para nós aí ainda? Primeiramente, eu quero trazer uma mensagem super e mega motivadora, no sentido de, como eu falei, se a pessoa gosta do que ela faz, se ela ama o que ela faz, ela tem que correr atrás. Ela tem que se dedicar, por mais difícil, por mais obstáculos que a gente vai ver pela frente. A nossa especialidade, infelizmente, eu costumo muito usar essa frase. A gente ama ou odeia. Meio termo, logo a gente já vai observar que não gosta mesmo, que aquilo ali não é o meiozinho. E devido à permanência, né? E também devido à dificuldade de você ter o seu próprio negócio, que não é você montar um estúdio de pilates, não é você montar um consultório. Montar uma piscina, eu passei por isso agora, me sinto realizada, parece que hoje eu estou começando a suspirar e eu olho para isso tudo e falo, será que eu mereço tudo isso? Será que, às vezes, eu não acredito? E eu tive a piscina dos meus sonhos, a piscina que eu idealizei, é a piscina que eu estudava, capítulo de projeto de instalação de piscina, arquiteto, visitei piscinas do Brasil todo, antes de construir. Então, um projeto que eu vinha alimentando em mim, porque meu marido é meu sócio, e ele sempre teve vontade de ter o próprio negócio. E eu pensava, nossa, mas a área dele é esportiva e pilates. Para ele é muito fácil, e para mim? E eu vejo que quando a gente acredita, quando a gente determina e corre atrás, a gente consegue, eu consegui, qualquer um de nós podemos conseguir. E até melhor, faço parte da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Cada dia eu fico mais encantada com os colegas, com essa troca de informação, com a estrutura de outras piscinas.
E então o que eu tenho para falar é que a gente tem que correr atrás e é muito legal empreender, viu, gente? É muito bom. Tem seus desafios, como ser funcionário também tem, né? Mas se você Joia. gosta, tem que correr atrás. Ô, Rosana, quanto tempo tu ficou trabalhando na piscina que não era tua? Teve esse período? Teve? Sim. Sim. Quanto Agora, tempo? nós temos 12 anos, inclusive esse ano tá fazendo 12 anos da Fisia Aquática e 24 de dezembro de, do ano passado foi quando a gente realizou o sonho de ter a nossa própria piscina. A gente está sentindo como se fosse abrindo a clínica novamente. Mas porque mudou tudo, né? Estrutura, que é bem maior, enfim, adaptação de equipe, nós mudamos a dinâmica de funcionamento da clínica, mas é uma sensação muito gostosa, é uma sensação de cuidado, de você querer fazer. Não que lá eu não tinha, mas é diferente, viu? É diferente. É muito Joia. bom. Me diz uma coisa, né? Vamos aproveitar então o momento. Como que tu enxerga como professora, como fisioterapeuta, né? Batalhadora aí na frente, no dia a dia, na prática clínica, como especialista, né? Com as suas formações e associada. Qual o papel da associação para ti? Né, na visão do empresário, na visão do profissional. O que tu espera da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática? Né? Como que tu observa esse movimento hoje? Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, eu digo que eu deveria ter entrado antes. Professor João Douglas Gil me incentivava muito, parceiro nosso aqui de cursos. O professor, para mim, João Douglas Gil, foi uma pessoa também que é minha referência, né? Na fisioterapia aquática, sem palavras para dizer, né? Fernando Calisto também foi nosso parceiro aqui, excelente pessoa. Mas quem me apresentou mesmo foi o professor João Douglas Gil. E a gente ficava naquela, não... Foi quando ele me falou, eu estava na época da reforma, cheguei ao ponto de falar com você antes. E eu deveria ter entrado antes, porque vocês, eu falo que a associação, ela, até agora, eu só tenho o que agradecer a vocês. Você, presidente, é professor, porque uma educação, assim, formidável, uma troca de conhecimento. Agradecendo. É aquela mão amiga que a gente tem, que eu sinto me acolhida no Brasil todo, né? Que nós que temos lá os colegas, e em questão de tudo, parte científica, troca de experiência clínica, que a gente, como empreendedor, a gente precisa muito disso, novidades, super indico todo mundo, viu, gente? Quem gostar e quem estiver dedicando a essa especialidade, que faz toda a diferença, com certeza. Que bom, Rosana. Que bom, porque essa troca, né? Essa troca motiva todos os colegas que estão à frente da associação, trabalhando duro, né? Tem toda a diretoria, tem todo o pessoal do conselho e tem todos os que ajudam também, que auxiliam, colaboram, e os associados também, né? Então, essa composição toda e esse resultado que tu observa é fruto dessas pessoas trabalhando em conjunto. Acho que isso é muito legal, né? Então, como a gente está num canal que é representativo da associação, da especialidade, a gente sempre gosta de ouvir dos profissionais, né, que estão atuando e que estão conduzindo a especialidade no dia a dia, além de nós, né, que possam ter também essa visão né, de construção da associação, de apoio, que eu acho que é tão importante, né? E não é só para o especialista, é para todo aquele que desempenha alguma tarefa envolvendo a fisioterapia aquática, né? Tá. Muito legal, Rosana, muito legal esse feedback e essa informação que tu traz para os colegas também do desejo, né? Quando se tem vontade, se deseja, constrói o teu espaço, monta o teu espaço ou constrói a tua carreira, né? Não necessariamente, às vezes, alguns não têm esse desejo de ter a sua própria clínica, mas têm o desejo de construir a carreira dentro da especialidade, né?
E é para agora, não é para depois, né? Porque Isso depois os mesmo. frutos. Por que que eu falo isso? Porque tu comentou, será que eu mereço? Merece. Tudo que tu fez até hoje, todo o teu trabalho era para que tu pudesse Obrigada. hoje tá usufruindo, né, dessa clínica, desse trabalho, desse serviço que tu presta aí com tanta qualidade. Rosana, eu tenho que fazer aí agora uma troca, né? Eu tenho que Claro. chamar a professora Rita, mas recebo o abraço aqui da diretoria, de todo o grupo, da associação. Foi um prazer estar aqui conversando contigo. E a gente torce para que a gente possa estar retornando em outras vezes para mostrar esse trabalho legal que é feito no centro-oeste do Brasil aí, de muita qualidade. E se a gente tem a fisioterapia aquática que nós temos hoje, parte é, né, fruto do trabalho de vocês aí na região. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, tá? Obrigada pelo convite mais uma vez, tá? Por todos que estão aqui. E quero fazer um convite, tá? Vocês venham conhecer quando surgir uma oportunidade. A Fisia Aquática está aqui de portas abertas para vocês, para ter essa troca de experiência, de conhecimento e vocês conhecerem, tá? A Fisia Aquática. Ah, vai ser um prazer, né? Vamos esperar passar todo esse processo aí, que é temporário, mas logo, logo a gente vai Claro, estar todo mundo junto aí. sim. O que vocês precisarem, eu estou aqui em Goiânia, viu? Pode contar comigo. Ah, que legal, igualmente, né? Isso é recíproco. Muito obrigado, Rosana. Até Eu que logo. agradeço. Continua com a gente, né? Continua aqui com a gente. Claro, sim. Tá bom? Vi muito a Vou- professora. Então tá, vou pedir licença aqui para chamar a professora Rita, tá bom? Tá. Já chamo lá. Obrigada, Tchau, viu? tchau. Boa noite. Boa noite. Então vamos dar continuidade agora com a professora Rita. A professora Rita já está. Ah, Olá, professora boa Rita. noite, Tudo bem? Boa noite. tudo Depois, bom? Prazer estar depois aqui com desse. você. Ah, igualmente, tê-la aqui junto com a gente. Depois dessa linda e carinhosa conversa ali com a Rosana, agora é sua vez aí de trazer Uhum. as contribuições. Mas eu queria pedir a sua ajuda antes. Pode ser? Pedir Pode, a sua lógico. ajuda? Vamos divulgar essa associação, né? Vamos chamar o pessoal para participar, para se inscrever na associação, se tornar associado, né, professora Rita? Vamos pedir para o pessoal se inscrever lá no Instagram, se inscrever no canal do YouTube, porque além aqui do Instagram, o pessoal também está nos assistindo lá no YouTube. Então, me ajuda aí, professora Rosana, ajuda a associação, ajuda a diretoria, todos aqueles que são associados, né? A aumentar essa força, porque a gente tem muito, né, a fazer ainda pela fisioterapia aquática no Brasil, e é importante que todos participem, que venham para a associação, né? Tem espaço para todos, não é só a diretoria, né, professora Rita? Tem atividade científica, tem atividade de comunicação, tem atividade de relação com o aluno, né, com os professores, tem a relação com a parte de ensino, então trabalho não falta, professora Rita. Então me ajuda a chamar esse grupo para cá aí, né? Com certeza. Tá bom, Uhum. né? Pessoal, estamos aqui com a professora Rita, né, depois do nosso comercial, né, professora Rita da Com associação. A certeza. professora Rita é fisioterapeuta, é professora, é mestre em neurociência, especialista em fisioterapia aquática. Ela vai contar um pouquinho dessa formação dela, internacional aí, né, lá na Inglaterra. É, também especialista em terapias integrativas, algo bem contemporâneo, né, professora Rita? Bem do momento, bem, né, que a saúde está exigindo, e algo que a gente vai também explorar bastante com a professora Rita é esse trabalho que a Rita faz junto com, né, o grupo, o setor lá de doenças neuromusculares da Unifesp, né, junto com a professora Márcia, né. Então acho que eu não vou falar tanto, vou deixar para a Rita poder falar aí e começar, né, Rita, talvez aí com esse início da tua formação, né, inicial aí, como profissional, essa caminhada inicial para a formação de fisioterapia aquática. Seja bem-vinda de novo. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho acompanhado todas as lives nesse momento. Vocês estão de parabéns. Você é muito simpático. Ana, Vocês que a nova eu e Márcia somos da antiga geração, né? Nós temos mais de 30 anos na água, né, na fisioterapia aquática, então a gente acompanha tudo e fica discutindo. Nossa, que bacana, como está hoje em dia, como eles são modernos, contemporâneos.
como eles são estudados. Então, assim, como é muito mais fácil publicar, como vocês se organizaram, vocês estão de parabéns, Romulo. E a cada momento, nessas lives, eu fui vendo e conhecendo profissionais, muitos meus ex-alunos, conhecidos, mas muitos que nem a Rosana hoje eu não conhecia. Então é muito gostoso vocês fazerem esse link de todo o Brasil, né? Para a gente se conhecer e ver como essa associação é forte. Eu sempre falo para os nossos alunos, né? De graduação, pós-graduação, enfim, nós somos muito ricos. O fisioterapeuta aquático, ele primeiro precisa estudar uma especialidade e depois ele estuda ainda a especialidade aquática. Então, a gente nunca para de estudar. A gente realmente é um profissional dentro da fisioterapia que estuda demais a vida inteira. Então, para a gente ter um currículo ou ter uma segurança dentro de uma piscina, a gente precisa conhecer todas as técnicas e métodos. E aí a coisa cresce, né? Então, eu falo para os alunos, não é fácil. É mais fácil só trabalhar com respiratório, enfim. Não, mas tem gente que ainda trabalha com respiratório e vai para a água, que é um outro estudo. Então, assim, o universo da fisioterapia aquática cresceu muito, né? Embora eu tenha anos, né, de estudos e pesquisa junto com a minha eterna professora Márcia Cunha e minha colega de pesquisa, então a gente tem muitos estudos juntos dentro das doenças neuromusculares e hoje conhecida como as doenças raras. A gente vê que vocês têm muito mais facilidades, né? Embora a gente venha de universidade federal, nós nunca tivemos uma piscina lá dentro para estudar. Até hoje a Unifesp não tem uma piscina. Então, é alugar a piscina, é ter uma piscina, é trabalhar mesmo com seus próprios recursos, patrocínios para poder fazer pesquisa. E o fisioterapeuta aquático parece que desde as nossas, há 30 anos, quando nós começamos, e até hoje, ele busca patrocínio, ele é insistente para estudar e provar que a água é o maior meio lúdico, sensorial, hoje em dia, como você falou, integrativo, né? E aonde tem uma busca muito íntegra, muito digna ao ser humano. Então, a gente tem sim a água, que é um fator muito positivo, mas não é só colocar a pessoa na água, né, Romulo? É trabalhar com os princípios físicos, é entender a temperatura, é ter segurança, né? Então, eu vi a Rosana contando aí que ela mesmo, por tantos anos na água, teve que sair. Eu também. Então, assim, como é que dura uma profissional tantos anos na água? Não dura. Então, a gente precisa trabalhar muitos anos na água e depois ir saindo devagarinho, né? Eu tenho na minha casa, eu falo que a minha família é aquática, então eu fui nadadora, meus filhos todos têm um perfil aquático, e o meu marido, ele é um profissional aquático, ele é um terapeuta integrativo aquático também. Toda a linha do Harold, da Úrsula, né? Do Alexander, lembra dessa história? Nós somos muito antigos, né? A gente tem história mesmo. Então, a minha casa é toda aquática, né? Os meus familiares, quando querem se tratar, eles entendem por que eu vivo tanto na água, por que eu fico tanto doente, por que a gente sabe que o melhor, em muitos momentos, é a terapia aquática para aquele ser humano, né? E a gente vai em busca disso sempre. Voltando só para acabar essa história, vocês estão de parabéns, porque agora a gente tem um canal, a gente tem a voz que está no Brasil inteiro e fora do Brasil, vocês são conhecidos, né? Com muita expertise, né? Então, assim, está muito, muito mais fácil a gente se comunicar, aproximou, né? Aproximou. Né? A gente se encontrava esporadicamente quando podia num congresso e às vezes à distância, né? A distância maior que essa aqui. Maior que essa. Com certeza. E assim, a minha geração gosta muito de ver, porque às vezes eu ia em lugar que não tinha um fisioterapeuta aquático. Então eu viajava no Brasil para ensinar, o paciente me contratava para ensinar o fisioterapeuta dele colocar ele na água. Né? Então, assim, era muito complicado. Hoje não. Se eu tenho um paciente que passa com a gente na Unifesp,
olha, qual é o colega de tal lugar? E ele é referência, muito mais fácil a gente trabalhar com esse grupo, né? E com vocês divulgando esses profissionais, sem dúvida nenhuma, né? Que bom. Então, Professora dentro Rita, da minha história, fala. Isso, porque a curiosidade é história, mas a gente consegue dar o tempero atual, né, Rita? Tu consegue falar da história, mas já fazendo esse gancho. Tem essa história da tua formação na Inglaterra, né? Sim. E então, talvez como é que foi? Hoje é uma coisa, né, Rita? Hoje eu vou ali, compro a passagem e é fácil, eu vou e eu tenho internet, eu tenho, né? Conta um pouquinho dessa caminhada aí. Então, assim, eu tenho a minha companheira, né? Eu falo minha eterna professora, eu tenho a graça de ter comigo e eu com ela, na verdade, somos uma dupla. Quando eu fui aluna, eu fui da primeira turma da Unicid, então minha colega também, a Étria, né? Também é uma boa e uma conhecidíssima terapeuta aquática. A gente vem de grupos fortes, né? Douglas, né? Que veio mais para frente, né? Então, assim, e nós formamos vários profissionais que estão aí na linha de frente, Douglas Braga e etc., muitas pessoas, né? Então, como é que nós começamos, né? Eu estudei, fui da primeira turma da Unicid, como a Rosana falou, nunca entrei na piscina, porque a piscina estava para inaugurar, né? Na minha época, eu fui da primeira turma. Mas eu tive a honra de ter a professora Márcia, que era já profissional da CD, e via os pacientes na piscina. E a nossa piscina começando a encher, né, até a gente se formar, ela foi a primeira a colocar paciente neurológico na água para os alunos dessa turma poderem aprender. Eu fui nadadora, né? Eu olhei aquilo e falei, nossa, é isso. Então, quando eu me formei, eu falei, tá, primeiro eu fui para o perfil neurológico, fiz todos os BOBAs, fui nessa linha, mas eu já fazia parte da neuromuscular com a professora Márcia. E aí começamos a estudar, ela teve o mestrado dela, primeiro em fisio, na época era hidroterapia, né? Na nossa época o termo era hidroterapia, e aí eu fui abrindo o meu universo na água. E eu me interessei muito pela coisa, eu sou como nadadora, né? De colocar algo mais para esses pacientes. Fui atrás do Halloween. Não tinha nada no Brasil. Eu ouvia dizer muito do Maurício, que já estava vivendo lá fora em alguns momentos, né? Com James Macmillan. E tinha uma fisioterapeuta, a Silvia Carneiro, Maria Silvia Carneiro, que ela tinha vivido também com o James Macmillan. Então, o que eu fazia? Pagava 3 vezes por semana uma terapia com ela para ela me ensinar o Halloween. E ela mesma me incentivou. E eu e Márcia fomos para a Inglaterra. Fomos em 94, fizemos Bobat, tudo que tinha, tudo. Uma coisa bacana, fizemos o Halloween básico, né? E lá nós conhecemos a Alison Skinner, a professora, né, do Field, lembra? Dos exercícios aquáticos. Foi muito bacana. Eu acho que a edição do Field é 1985, se eu não me engano. Exatamente. Por aí, né? E aquela piscina do livro, eu tive aula naquela piscina com a Márcia e com a Alison. Então, ela deu aula particular para a gente de Badhagás, de tudo. Nessa época, ela falou para mim e para a Márcia, tem um curso de pós-graduação aqui. Então, se vocês quiserem, ele vai abrir o próximo ano. Isso era 94. Voltamos para o Brasil. 96 começou esse curso. Era a segunda edição desse curso, era pós-graduação em hidroterapia. No Royal Hospital em Bath, na Inglaterra. Lá que tem aquele museu romano, né? E aí nós nos inscrevemos e ela acabou me chamando, e Márcia, como estava no departamento de neuromuscular, eu fui e ela ficou. Então eu fiz a minha pós-graduação lá. Foi uma experiência maravilhosa, né? Metade do curso foi aqui, metade lá. Então a parte teórica eu fiz um pouco aqui e a parte prática lá. Lá eu fiz o Badhagás, né? Com vários profissionais. Eu conheci a Heidi Campbell, que era a maior hidroterapeuta na neuro, que eu era fã. Quando ela foi dar aula para mim nesse curso, ela tinha tido um AVC. Eu fui assistente dela no curso que eu estava estudando, porque ela estava com dificuldade. Éramos 22 alunos, eu era a única brasileira, eu fui a primeira brasileira lá nesse momento. Depois foram outros colegas que eu sei.
E foi assim, eu só chorava no curso, né? Eu conhecia só gente que eu era fã e tudo mais. Nessa época eu já tinha mestrado, eu já fui como mestre, e eles chamaram muita atenção por eu ser nova e ter mestrado. Porque lá fora eles tinham muita idade e não tinham ainda essa categoria, né? Do nível acadêmico. Fiquei muito amiga da Alison e fizemos muita história junto. Ela já conhecia o Maurício nessa época. Porque o Maurício já em 93 tinha feito um congresso. Lembra aquele congresso que todo mundo fala? Ele trouxe a Alison, ele já era colega dela, ele trouxe o Macmillan, trouxe outros profissionais. E aí eu fiz a pós. Quando eu voltei, nós montamos o primeiro curso na Unifesm de pós-graduação em hidroterapia. O nome ainda era hidroterapia. A professora Márcia era coordenadora, eram 2 alunos, depois aumentando 3 alunos, a piscina era alugada, né? Dentro do setor de fisiologia, era uma casa que tinha uma piscina abandonada, nós fizemos, nós fizemos com a reitoria uma readaptação na piscina, onde a piscina era utilizada para o curso. Então, assim, foi engatinhando, né, a coisa, e aí, nessa época, começaram as pós-graduação. Então, eu trouxe o primeiro molde daquele que eu estudei lá fora. Então, que tinha advogado, que tratava só das intenções dos fisioterapeutas aquáticos, na época eram hidroterapeutas, e as doenças e as queixas dos profissionais, dos pacientes. Tinha os designs de piscina, eu estudava com um arquiteto que só estudava essas piscinas. Era maravilhoso o curso, né? Muito voltado para as questões reumatológicas, esse curso, porque o hospital era reumático, né? Eles estudavam muito nessa época. A neuro, eu conheci várias piscinas lá nos hospitais, né? As piscinas dentro dos hospitais, muito bacana, que nem do Einstein, né? E da ACD. Então, assim, eu tive muito conhecimento na Inglaterra, por 2 vezes que eu fui. Montamos o curso nos moldes, e depois a coisa foi brotando, né? Que esse panorama maravilhoso que a gente tem hoje, né? Que história aqui, né? O pessoal tá maravilhado aqui. A professora Márcia acabou de fazer um comentário aqui, te agradecendo por esse registro, né? E a gente estende aqui os nossos abraços, também todo mundo aqui se comunicando, o doutor Rogério Antunes também, nosso vice-presidente também. Bom, todo mundo aqui, enquanto tu falava, como aconteceu ali com a Rosana, o pessoal muito atento e muito agradecido aí pelas informações, né? E com tudo isso, quando que surge, qual foi o gatilho dessa questão das doenças raras, da parte das doenças neuromusculares? É seguido desse processo, depois da pós, dessas formações? Não. As doenças neuromusculares, a Unifesp, as escolas federais têm os seus setores de investigação das doenças neuromusculares. A Unifesp é muito grande, esse departamento. Os nossos grandes mestres, doutora Karim e doutor Benny Schmidt, nossos grandes professores, sabe, Rômulo? Porque eles investiram nessa ideia da fisioaquática desde então. Acreditaram no potencial da professora Márcia, trazendo as experiências da ACD. Eu junto, já era aquática, né? Então eu falei, nossa, então vamos. Então eles nos incentivaram muito a questão. Então as publicações que nós temos, estudos de casos, porque são doenças raras, que hoje são conhecidas como raras, né? Permite fazer publicações de pequenos grupos, porque mesmo dentro de uma distrofia muscular de Duchenne, eles são muito diferentes. A gente sabe disso. A cintura membros, a gente tem várias classificações, então cabe fazer estudo de casos. Então, a gente tem essas publicações de várias doenças, né? Hoje, o meu know-how mesmo é muito dentro das doenças do neurônio motor. Então, eu sou voluntária, nós somos todos voluntários na Brela, eu faço parte da equipe motor e aquática, e desde então, há 20 anos que eu estou muito nas doenças do neurônio motor, né? Que são as AMEs, que são as ELAs, que são as outras doenças que vêm com a doença do neurônio motor. E desde então a gente vem pesquisando. Então, muito foi crescendo essas doenças, tem subclassificações, são imenso, né? Hoje tem leis próprias que facilitam. A fisioterapia aquática é muito indicada, até numa fase bem adiantada da doença. Então, a gente sabe que o Fábio Jacartes coloca os pacientes
com traqueostomia. Nós também colocamos esses pacientes com segurança, são piscinas fechadas, especiais para isso. Então, a gente tem o pessoal da RNA, que são das nossas alunas, que colocam esses pacientes com segurança, porque eles querem essa experiência. Não é só quando tem o diagnóstico, quando a doença vai avançando, mas quando a doença está mesmo numa fase crítica, tá? Então, a gente já tem esse documentário e essas pesquisas. O primeiro trabalho, nós, enquanto neuronemotores, somos referências no mundo, sabe, Rômulo? Os únicos trabalhos de fisioapática com esses pacientes mais avançados, estudos de casos, nós levamos para os congressos internacionais, né? Então, a nossa equipe, os médicos, eles gostam muito, conhecem muito o nosso trabalho. E muitas pessoas foram criadas em cima dessas doenças, estudam hoje em dia. Então, nós temos um curso de pós, que não é mais na água, mas que os alunos estudam essas doenças e alguns vão para a água, depois levando as suas pesquisas, né? Então, é aí que a coisa demandou, né? Eu acho, assim, que tudo, para mim, começou com o Haluik na neuromuscular. Porque a gente sabe que uma boa adaptação para essas pessoas que têm dificuldade, a recreação, que é um modo alegre de levá-los para a água, e a parte cardiorrespiratória com as atividades recreacionais, quando crianças são ótimos, os adultos melhor ainda. Então, a história do Haluik ajudou muito a gente. Depois teve uma época quando nós... deixa eu só contar mais uma parte da história que eu esqueci. Primeiro curso de Haluik no Brasil, fomos nós que trouxemos na USP em 98, na USP com a professora Beth Matos, que é da USP, o Maurício, nessa época estava sendo treinado para ser o nosso primeiro instrutor. A Associação Brasil Haluik nasceu em 2002, eu fui a primeira presidente por meses, porque o Maurício realmente é expert nessa linha de leis, de regras, ele é muito educadinho para fazer isso, ele é maravilhoso, então hoje é ele que comanda todo esse universo. Eu fiz, e Márcia fizemos muito. E tem nos auxiliado. Trouxemos a nossa professora aqui. E o professor Maurício tem nos auxiliado muito na colaboração, nos bastidores, na parte científica também, nessa parte de normas, que é uma grande expertise dele aí, né? Nossa, eu estou toda hora lendo e passando essas normas para todo mundo que me pergunta, para os alunos, porque facilitou muito nessa pandemia, nessa reorganização aquática, né? E aí a coisa foi andando, a neuromuscular não vive sem a fisioaquática. Todos os profissionais que têm esses pacientes, eles indicam, eles sabem a importância, né? E, infelizmente, com a pandemia, esses pacientes são considerados de risco. Eles não vão nem muito para fisioterapia, eles estão morrendo, Romulo. Todos os dias a gente vê. Neurônio motor nem se fala, né? Nem é pelo Covid, mas é pela falta de... Com medo de pegar o Covid, diminuíram os atendimentos, né? Diminui a mobilidade, abre a porta para as infecções, né? Exatamente. A gente tem risco, né? Então, a gente está num momento muito crítico com essas doenças, né? O nosso setor de neuromuscular está fechado. Nós estamos tentando nos realinhar, porque a Unifesp está cheia de pacientes com Covid, né, no hospital, e eles estão dando a demanda para esse momento. Então, os pacientes de risco é teleatendimento, teleconsulta, mas assim, é muito difícil, né? A gente sabe, né? Mas, com tudo isso, os pacientes não querem ir para a piscina também, eles têm medo, né? Porque é o tempo, é o risco, então alguns... crianças querem voltar, até a Márcia me falou, Rita, as mães do Duchennes estão desesperadas, vamos tentar organizar isso, porque a gente vai precisar se readequar mesmo, né? Porque a coisa está demorando, né? Então a gente vai precisar tomar a frente. Rita, como a gente fica apavorado, né? Que o relógio vai ali no modo acelerado, né? Rita, a gente tem alguns minutinhos ainda, mas em termos ainda mais voltados para o atendimento, para a abordagem de vocês, né? Tem uma característica esse atendimento, um perfil de atendimento semanais? Qual que é a rotina desses pacientes? O que a gente fala, Rômulo, fisioaquática e motora precisa para esses pacientes, tá? O senão seria a traqueostomia, uma fase mais adiantada, alguns até vão, mas tem que ter uma estrutura
pronta de emergência e segurança, a gastro, né, para esses pacientes, e a CVF. Então, assim, na literatura é até 50% a segurança. Os profissionais capacitados colocam os pacientes com menos de 30%. Então, as pesquisas que a gente tem é com pacientes com 32%, 39% dessa capacidade forçada, sendo que eles vão com BIPAP até a beira da piscina, e em alguns momentos eles usam BIPAP também, quando eles estão andando, né, na piscina. E sempre olhando muito a saturação, né, muito cuidado. Então, hoje em dia, a gente até vai com esses pacientes mais críticos para a piscina. Não tem problema. Quando não, é indicado não no dia da fisiomotora para que não sobrecarregue os neurônios motores, ou se for uma doença de distrofia muscular, que não fadigue o paciente, né? Mas a gente tem usado todas as técnicas, todos os métodos, tem trabalho publicado do AICHI para os pacientes que querem equilíbrio, com inspiração. Então, assim, tem muita coisa, né? Eu acho assim, cuidado muito com a resistência, né? Mas o terapeuta conhecendo o momento da fadiga e dando descanso e repouso para aquela musculatura, o paciente não chega a ter tanto risco. A flutuação, né? O impulso ajuda, facilita, a gente sabe disso, né? E o paciente que tiver cansado, é só mudar de decúbito, né? Então ele fica na flutuação, e aí você opta por outras técnicas, né? Então, na verdade, a gente usa tudo, tá? Com cuidado e segurança, né? Que bom. Professora Rita, não sei se chegou, né? Se o eco chegou para vocês na época, mas durante 7 anos a gente teve um contato com a Ascadinha aqui no sul do estado de Santa Catarina, que é a Associação Sul-Catarinense de Distrofia Muscular. E durante esse período de 7 anos eu tive uma experiência muito nobre, muito interessante com os pacientes do Shane. E eu tenho pelo menos 2 contatos ainda dessa época, digamos assim, sobreviventes contra tudo e contra todos, mas tinha um rigor, uma disciplina diária de atendimento, né, com intercalando a atividade de solo, de água. Sim. E foi uma experiência muito legal que eu tive numa das maiores universidades comunitárias aqui, a Unesc, de Criciúma, aqui do sul do estado. Uhum. E a professora Clarissa Comin continua pesquisando, ela tem pesquisa pré-clínica, trabalha na linha de neurociência, né, com doenças raras. Então, que bom, né? Que bom que essa história, ela continua, e o trabalho de vocês aí tem esse impacto maravilhoso, né? Bom, Rita, estamos indo para a parte final agora. Queríamos pedir para tu dar um alô, um tchau para o pessoal, deixar uma mensagem aí, como a gente tem alunos profissionais, pessoas que com certeza vão querer incorporar mais formações na sua carreira, mestrado, doutorado, os cursos, né? Com toda essa tua história, experiência, né, e alegria, né, por aquilo que tu faz, porque quem te ouviu saiu daqui mais animado ainda, né? Quem ouviu a motivação da Rosana, do empreendedorismo, da mesma forma, né? Então, a fala de vocês hoje, a contribuição de vocês é para que a gente encerre essa noite pensando ainda em passos maiores dentro da nossa especialidade, né? Então, te agradecendo já, eu queria te passar a palavra para fazer o fechamento aí, mandar um tchau aí para o pessoal, né? Muita gratidão por tudo isso. Então, eu e Márcia, a gente conversa assim diariamente, né? E a gente fica muito feliz de ver como que esse universo da fisioquática tem expandido. Como vocês têm responsabilidade e que isso afeta as novas gerações, né? Como que isso pode enaltecer esse nosso universo. Então, que eles ouçam, que eles aprendam, que eles saibam que nós estudamos muito. E que a gente vai uma vida longa na piscina. Mesmo que comece com 8 horas, né? Como uma colega também falou, devagarinho a gente vai deixando, mas a gente não deixa de entrar na piscina. Porque faz parte da nossa vida isso, né? Trabalhar na água é trabalhar um universo de muito amor incondicional, que nem Harold falava, né? De trazer muita alegria para o ser humano, de vivenciar a vida, né? A expectativa é muito grande para todo mundo. Acho que nesse momento, principalmente, nós vamos ter muito mais pacientes logo que tiver cessado essa pandemia. Então, que os profissionais vão para a água,
e que 5 leve segundos. 5 estudem segundos. bastante. Beijo. Gratidão.